Hi everyone, I'm Glenn Deason and I'm joined today Oi, by pessoal. Sou Glenn Deason e hoje estou acompanhado por Pascal Lotaz, um professor assistente suíço que trabalha no Japão e também é o apresentador do popular podcast Neutrality Studies. E bem, acho que sua principal pesquisa, obviamente, é a neutralidade. Contribuímos para o mesmo livro uma vez sobre esse tema. Apresentamos juntos em Washington, D.C., acho que também com o Ministério da Defesa lá. De qualquer forma, talvez isso seja muito apropriado para você. Está no seu sangue suíço, o aspecto da neutralidade, quero dizer. No entanto, não posso deixar de notar que a forma como falamos de neutralidade parece ter mudado um pouco recentemente. Costumava ser considerada uma posição moral, uma receita para a paz, para promover a diplomacia. De fato, estados neutros tendiam a ser mediadores naturais, por isso os líderes mundiais sempre se encontravam na Finlândia ou na Suíça. Mas, novamente, acho que um desenvolvimento interessante é que nas últimas 3 décadas, e especialmente intensificando-se nos últimos 3 anos, a neutralidade quase desapareceu na Europa. Além disso, a forma como falamos de neutralidade mudou. Então, como você interpreta tudo isso? Por que a neutralidade é tão importante, eu acho? E como você esse tema mudando? Bem, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar no seu podcast. Temos uma história que remonta a 2019 e essa conferência muito interessante sobre neutralidade permanente, que curiosamente aconteceu em Washington, D.C. Estou bastante satisfeito que o discurso da comunidade acadêmica sobre tópicos, até mesmo abstratos como este, ainda funcione. Muitos espectadores que assistirão a este vídeo vão apenas balançar a cabeça e dizer: que neutralidade? Quero dizer, como a Suíça ainda é neutra? Como a Áustria ainda é neutra, neste ambiente tão polarizado onde esses países escolhem um lado, certo? É absolutamente claro que os suíços, os austríacos e os irlandeses, em grande medida também, escolheram estar com o Ocidente, impuseram sanções à Rússia e apoiam basicamente qualquer coisa que Israel faça. Quero dizer, como ainda podemos descrever esse comportamento como neutro? E como você disse, na Europa em geral, Finlândia e Suécia, acabamos de perdê-los como neutros. Cínicos dirão, sim, bem, eles nunca foram verdadeiramente neutros. E outros cínicos dirão que a Suíça nunca foi neutra. Quero dizer, a Segunda Guerra Mundial, o ouro, os nazistas, como isso é neutralidade? Agora, parte do que faço na minha universidade é tentar desmontar tudo isso e estudar como certos atores que não estão diretamente envolvidos em conflitos agem. Eu enquadro isso como política de terceiros. E sim, falando cinicamente, a neutralidade está pelo menos se afastando da Europa no momento. Mas, curiosamente, a neutralidade, como você sabe, atores de terceiros em conflitos, está realmente ganhando força globalmente. Está se movendo para um mundo mais amplo. Quero dizer, se olharmos para o que está acontecendo em torno dos BRICS e como certos países do sul global estão se posicionando, eles dizem explicitamente: não participamos deste conflito. E alguns deles chamam isso explicitamente de neutralidade. Mais interessante ainda, os malaios. A Malásia é agora, este ano, 2025, a presidente da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, e o ministro da Economia, recentemente em dezembro, escreveu um artigo em um dos jornais dizendo que a neutralidade é o maior ativo da ASEAN. Ele diz que a ASEAN, como um grupo de 10, agora 11 países, é uma força neutra e não tomará partido. E isso é um grande trunfo, porque eles podem negociar e trabalhar com todos juntos. Então, a discussão está mudando. E com o tempo, os conceitos mudam, a linguagem sobre isso muda. Minha afirmação é que faz sentido se tentarmos também focar não apenas nas partes em conflito, mas também nessas terceiras partes, porque muitas vezes os conflitos desenvolvem dinâmicas que envolvem as terceiras partes também. Mesmo que essas terceiras partes, esses neutros, tentem ficar fora do conflito principal, eles tentam não se envolver na luta.
Mas a constelação geral do conflito é como uma moldura em torno de tudo, e terceiros estão muito incorporados a essa dinâmica. Naturalmente, os beligerantes ou partes em conflito tentarão influenciar terceiros. Você pode ver como os americanos e os europeus estão fazendo isso, muitas vezes com muita pressão. Eles estão tentando criticar todos e qualquer um que ainda esteja negociando com a Rússia, porque em sua visão, todos deveriam parar todas as interações com a Rússia, desconsiderar seus interesses anteriores e seguir o que a UE e os Estados Unidos ditam. Isso, acreditam eles, ajudaria a derrotar a Rússia. E você pode ver como a capacidade contínua da Rússia de se engajar na guerra com a Ucrânia está sendo atribuída a terceiros pelos europeus e americanos. Primeiro, foram os chineses, depois os norte-coreanos, e você sabe, essa frota sombra de outros países, ou a frota sombra russa, que se atreve a navegar para países que não participam dessas sanções. Esse tipo de pressão é muito, muito normal. É muito antigo. Ao longo da história, vemos que terceiros estão de pessoas. Às vezes eles cooperam mais com um beligerante, e às vezes menos. E bem, esses são meus estudos sobre neutralidade. Bem, é interessante o que você disse, que enquanto a neutralidade está caindo na Europa, ou se não está colapsando, no resto do mundo você está vendo uma grande aceitação dela, também na forma de não alinhamento, não se juntando a blocos. Novamente, o mundo está se tornando mais parecido com a Índia, eu acho, o que seria um desenvolvimento positivo. Sabe, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Jai Shankar, no final de 2022 ou início de 2023, estava em uma grande reunião de discussão e foi pressionado pelo âncora da conferência, dizendo algo como: no final das contas, é claro que todo país tem que escolher um lado. De que lado você estará? E ele disse, olha, eu rejeito essa forma de pensar. Isso não é o que fazemos. A Índia está do lado da Índia. Eu sou 1,3 bilhão de pessoas. Tenho o direito de ter meu próprio lado. Então eu rejeito isso. E o âncora, o entrevistador, realmente não assimilou. Ela continuou dizendo, sim, mas no final das contas, você sabe, quando a situação aperta, você tem que escolher lados. E essa é uma maneira muito, muito europeia e anglo-americana de entender o mundo. E é claro, algo do qual os neutros, seja oficialmente ou apenas em um sentido analítico, tentam escapar. Na verdade, a parte do mundo que consegue escapar disso está crescendo. Basta pensar no mundo pré-1945, onde grandes partes do sul global estavam ocupadas, certo? Colônias. E automaticamente, quando o Estado-mãe entrava em guerra, elas também tinham que ir para a guerra. Quero dizer, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais não teriam sido guerras mundiais se não fosse pela ocupação de todos esses lugares. E só o simples fato de que agora o sul global é muito mais independente. E ainda existem influências neocoloniais, e o Ocidente ainda tenta colocar seu dedo sobre eles e empurrá-los em uma direção ou outra. Mas hoje, institucionalmente, muitos países do sul global são capazes de dizer, não, nem você nem você. Eu não vou participar. Vou fazer o que é bom para mim. E, na verdade, vou tentar negociar com ambos. E não me importo se vocês cortarem a garganta um do outro. Vocês são idiotas. Eu não vou participar, mas ainda vou negociar com vocês. Porque, obviamente, por que não? Sim, mas é por isso que acho muito difícil mencionar os jornalistas tentando entender isso. Vejo essa análise frequentemente sempre que os sauditas começam a se aproximar da China. Os jornalistas vêm e perguntam, bem, eles estão se juntando à China como um bloco agora? Só pensamos em termos de blocos, você pertence ao nosso grupo ou ao deles? Esta é uma forma muito extrema de tribalismo e extremismo. Como alguém que vive na Europa, acho bastante deprimente ver o declínio rápido. No entanto, um benefício, é claro, é quando o mundo era excessivamente centrado no Ocidente, o resto do mundo tinha pouca opção a não ser se juntar.
option but to join in. But as India also points out, Mas como a Índia também aponta frequentemente, de alguma forma os problemas da Índia nunca são problemas da Europa, mas os problemas da Europa sempre têm que ser problemas da Índia. Então eles sempre têm que escolher um lado. Mas isso é muito destrutivo. Isso é exatamente daquele discurso que ele fez. Exatamente aquele sim. Acho que assistimos ao mesmo discurso. Mas acho que também é a mudança de poder à medida que o mundo se torna mais multipolar, e abandonar a neutralidade pode ser bastante destrutivo, porque você se amarra a um lado. Se você tiver um conflito, por exemplo, entre os Estados Unidos ou a OTAN e a Rússia, se escolher um lado, você se isolará de um desses lados, criará uma relação hostil e poderá desenvolver uma dependência excessiva do outro. and you might develop excessive dependence on the other. So, for example, India. Mas também, o que, por exemplo, a Índia e outros estão dizendo é o que costumávamos dizer, que a neutralidade é boa. Ela impede que os conflitos escalem e se espalhem. E até mesmo todo esse discurso sobre se eles estão se alinhando com a China. China é muito explicitamente neutra, ou não apenas neutra neste conflito, mesmo que a Rússia seja seu parceiro mais importante. Eles dizem que são neutros. Não estão tomando partido. De fato, eles também venderam drones e outros equipamentos para a Ucrânia. Mas também, em termos de não alinhamento, eles são muito claros. Eles estão dizendo que não vão se juntar a nenhuma aliança. Então, isso é porque toda a premissa é que eles se alinharão contra outros países. Sim, e na verdade você sabe, é absolutamente verdade, que à primeira vista você pensaria que a neutralidade está em uma tendência de declínio, porque estamos tão acostumados a olhar apenas para a Europa. E lá, está claramente em declínio. E também na Suíça. Estamos tentando fazer algo contra isso. Posso falar sobre isso talvez mais tarde. Mas não está indo bem. Mas outras partes inteiras estão se movendo mais em direção a esse tipo de ideia de dizer, tipo, não, eu não vou me vincular permanentemente a ninguém. E vemos o retorno não apenas de pequenos estados que tentam ser neutros, como digamos bem, a Malásia não é um estado pequeno. Desculpe, não é um estado pequeno. Mas não é uma grande potência. Mas vemos, como você disse, que a China rejeita oficialmente isso. Na minha última conferência, tive uma ótima conversa com o acadêmico Yu Bin, e ele argumentou, e ainda argumenta hoje, que a abordagem da China em relação à guerra russo-ucraniana é, na verdade, de neutralidade de princípios, porque é o que faz mais sentido. A China ainda mantém uma boa relação de trabalho com a Ucrânia. Vemos o retorno, no momento, de uma forma de neutralidade que nem sabíamos que existia, porque meio que desapareceu após a Segunda Guerra Mundial. Isso é a neutralidade das grandes potências. Em ambos os novos tratados da Rússia, com a Coreia do Norte e o Irã, há uma cláusula de neutralidade. Não usa a palavra neutralidade, mas a cláusula é muito explícita. Diz que se qualquer uma das duas partes contratantes acabar em conflito com um terceiro Estado, então nenhuma das partes contratantes ajudará o terceiro Estado. Essa é uma cláusula clássica de neutralidade do século XIX, e ambos os tratados Coreia do Norte e Rússia e Irã têm essa cláusula dentro deles. Na verdade, a Rússia é um. E você escreveu sobre isso no passado também, naquele livro, na verdade. A Rússia não só em algum momento quis ser um ator neutro, pelo menos no início dos anos 2000, mas a Rússia tem uma longa história de usar tais acordos pragmáticos de neutralidade de grande potência para equilibrar suas relações internacionais. Mais importante ainda, o Pacto de Neutralidade Soviético-Japonês de 1941 impediu que a Rússia e o Japão entrassem em guerra até 1945, quando os soviéticos romperam o pacto. Isso manteve suas costas livres por 4 anos. No século XIX, eles usaram isso bastante. Catarina, a Grande, foi a inventora da chamada Liga da Neutralidade Armada, que tinha a ideia de unir navios neutros e defender navios neutros contra as incursões dos britânicos e franceses. Esta é uma história muito longa, mas estamos vendo agora o retorno de cláusulas de poder semelhante, cláusulas de neutralidade.
Portanto, não são necessariamente apenas as alianças que importam, novamente. Cláusulas de neutralidade e acordos de neutralidade também estão em ascensão no momento. Sim, claro. E também não alinhamento e neutralidade. Eles não são o mesmo conceito, mas estão intimamente relacionados. Sim, muito relacionados. Mas é por isso que parece que aprendemos as lições erradas do que foi feito na Europa. Porque agora que a OTAN está falando sobre estabelecer, você sabe, sistemas de aliança na Ásia, talvez não no formato da OTAN, o ex-primeiro-ministro da Austrália fez um ataque contundente, dizendo, sabe, isso é como desejar a peste. Por que iríamos querer essa política de blocos agressiva quando, como você também apontou, a ASEAN está adotando uma postura neutra? E isso é tão importante porque o ponto de partida em qualquer análise de política de segurança dos estudos de segurança tem que ser a competição de segurança. Isso é apenas senso comum. Se um lado aumenta sua segurança, é claro que vai minar a segurança de outro. Então, estados que abandonam a neutralidade tendem a escalar tensões, e isso causará uma contra-reação. E eu acho que se olharmos no contexto do que aconteceu na Europa, neutralidade é a palavra na boca de todos quando se trata da Ucrânia, porque todos percebem que um acordo de paz precisará envolver a restauração de sua neutralidade. Mas veja como chegamos aqui. Quero dizer, no final da Guerra Fria, nosso principal objetivo era criar uma Europa sem política de blocos. Falávamos sobre segurança indivisível. Este era o Carta de Paris para uma nova Europa. No entanto, não conseguimos substituir o sistema de blocos. E é por isso que você mencionou aquele capítulo do livro que eu tinha sobre a Rússia. Quando cancelamos a ideia de uma arquitetura de segurança europeia comum através da OSCE, eles imaginaram se juntar à OTAN simplesmente porque seria um formato inclusivo. Não seria um sistema de blocos. Além disso, uma comparação interessante com a Ucrânia seria em 2003, no memorando COSAC na Moldávia, os russos ajudaram a negociar uma unificação entre a Moldávia e a Transnistria, que é a região separatista. Ambos os lados fizeram concessões. A única coisa que era importante para a Transnistria era que eles tivessem alguma autonomia, a ponto de poderem vetar coisas que impactariam a política externa e o alinhamento. Isso significava que eles não se juntariam à OTAN. A Moldávia disse que estava feliz em fazer isso. O presidente estava embarcando no avião, eles estavam prontos para ir assinar, e então receberam a ligação dos americanos e europeus dizendo: não façam isso. Isso vai minar o que eles dizem ser o futuro europeu. Agora, quando dizem futuro europeu, eles querem dizer blocos. Você tem que se juntar ao nosso bloco porque, sim, e eles efetivamente torpedearam tudo. Então eles poderiam ter tido a unificação em 2003 e agora já se passaram 20 anos e eles se afastaram disso. Novamente, todos os países realmente dizem isso. Quando você olha para as pesquisas na Bielorrússia, você quer se alinhar com o bloco russo ou o bloco ocidental. Se eles tiverem que escolher, eles vão com a Rússia. Mas a maioria não quer estar em um bloco. Eles prefeririam simplesmente não escolher nenhum. O mesmo que a Ucrânia, aliás. Todas as pesquisas mostraram o mesmo antes de 2014. Eles não queriam fazer parte de nenhum bloco. Se tivessem que escolher, prefeririam a Rússia. Mas, de forma esmagadora, eles só queriam ficar no meio, não se envolver. E sim, isso não era mais aceitável. Sim, e a Geórgia também. Há tantos. O Turcomenistão declara oficialmente a neutralidade, e assim por diante. E é absolutamente claro que isso não é o que estamos vendo. Não é um problema de quem escolhe qual lado. O que estamos vendo atualmente se desenrolar na Turquia e ao redor, seja na Europa ou Eurásia, são essas duas maneiras diferentes de abordar a política mundial. Uma é a abordagem anglo-europeia, anglo-americana do Ocidente, de forçar todos a entrar no nosso campo. Mas não todos, porque você precisa de um bom inimigo, certo? Porque você quer manter esse impulso. Você não deixa a Rússia entrar na OTAN. Você não cria uma Europa livre de blocos.
você cria o inimigo que precisa para justificar seu próprio estado de guerra. E por que, bem, então é fácil explicar para a sua população. E você podia ver a satisfação nesses belicistas quando a guerra na Ucrânia levou a Finlândia e a Suécia a abandonarem sua neutralidade e se juntarem ao bloco deles. É como, sim, vitória, conseguimos 2, sabe? Como se fosse uma tabela de pontuação. E essa é uma maneira de pensar. A outra maneira de pensar é como criar uma... Eu gosto da metáfora da arquitetura. A arquitetura de segurança, onde os interesses talvez sejam opostos, mas trabalham juntos para criar algo estável. Dentro de uma arquitetura de segurança, onde diferentes interesses se equilibram, espaços neutros e estratégias neutras são, na verdade, muito importantes para manter as coisas unidas. E o exemplo principal é a Ucrânia. Eu nunca me cansarei de lembrar às pessoas que a Ucrânia tinha uma cláusula de neutralidade em sua Constituição até 2014. Então, aconteceu o Maidan. A Rússia percebeu que a OTAN estava agora tentando obter seu porto na Crimeia e em Sevastopol. Então a Crimeia foi retomada. Todo o equilíbrio eleitoral dentro da Ucrânia foi perturbado, e a Ucrânia, extremamente irritada, descartou esse artigo e o substituiu por um que dizia que queriam se juntar à OTAN. A partir daí, só piorou. O Donbass se rebelou contra isso e a Rússia apoiou. Os acordos de Minsk deveriam resolver isso, mas sabemos hoje que uma grande parte dos neocons no Ocidente só queria usar mais tempo para militarizar a Ucrânia, o que fizeram. Só foi de mal a pior. O interessante é, claro, que os russos nunca desistiram de uma Ucrânia neutra, mesmo até agora. Eles ainda estão dizendo que você tem que ser neutro, porque os russos não querem absorver a Ucrânia. Eles não podem. Esta é uma proposta ridícula. Os europeus estão, no momento, presos nessa estupidez ideológica e em um mundo de fantasia absoluta, retratando tudo que é russo como maligno. Portanto, eles inventam as narrativas mais estúpidas. Mas tudo isso os ajuda a manter a guerra em andamento, enquanto outras partes do mundo, incluindo a Rússia, querem encontrar uma maneira de ter uma abordagem de segurança comum e, de alguma forma, estabilizar. É por isso que o Tratado Russo-Iraniano é destinado a estabilizar essa parte do mundo e parar essa estratégia de devastar a Ásia Ocidental ou o Oriente Médio, para que Israel tenha um lugar confortável para viver enquanto todos os outros vivem em desespero. Então, você tem que considerar essa região por si mesmo. Tudo o que quero dizer é que a abordagem é diferente. É por isso que os europeus estão atualmente fortemente antineutros. Os neutros restantes continuam ouvindo críticas porque não acompanham totalmente, certo? A Geórgia não está acompanhando totalmente. A Suíça e assim por diante não impõem sanções. A crítica é que você está apoiando o lado do mal e precisa estar do lado do bem. Estados que usam a neutralidade como política ou abordagem de segurança sempre ouvirão isso. Geralmente, é a parte mais forte em um conflito que coloca mais pressão sobre os neutros. Mesmo durante o momento unipolar, os Estados-Unidos começaram a reprimir os neutros. Não é coincidência que todo o caso do ouro da Suíça tenha surgido na década de 1990. Foi quando os Estados Unidos não tinham mais muito a ver com a União Soviética, certo? Porque a União tinha acabado. E então, literalmente, um dos principais demandantes ou promotores nos Estados Unidos, esqueci o nome dele, Eisenstadt, foi perguntado: bem, por que em 95? Porque em 1995 você está olhando para as transações de ouro da Suíça com a Alemanha nazista. E a resposta dele foi literalmente algo como: uma das razões é porque agora temos mais tempo para nós mesmos. Então você realmente volta, revisita o que aconteceu e depois reprime os outros canalhas. Não aqueles contra os quais lutamos, mas os canalhas que tiveram a audácia de não lutar conosco. É algo natural, na verdade, acontecer na política das grandes potências, se você pensar sobre isso. Porque os beligerantes sempre têm dois rivais. Um é o inimigo principal. O outro são os canalhas, que não cooperam o suficiente.
Fico feliz que você mencionou a Geórgia, porque isso também mostra como tudo é enquadrado de maneira muito enganosa ou falsa, já que agora a liderança georgiana é apresentada como sendo toda putinista e no bolso de Putin. Mas se eles pudessem se juntar à UE, fariam isso amanhã. Isso é tudo. Sim, é isso. Eles dizem que temos que nos juntar à UE. Gostaríamos de fazer isso. Fizemos todas as reformas, mas não queremos nos tornar uma linha de frente. Então queremos ser neutros neste conflito. Então, ok, é isso. E não é bom o suficiente. Se não se juntar 100%, então vai contra. E esse é o principal problema. Eu acho, novamente, qual é o ponto de partida quando você busca uma política de segurança? Você tenta mitigar a competição de segurança ou desce para esse tribalismo completo, onde é nós contra eles? Se fortalecermos e enfraquecermos o adversário, isso será segurança, porque apenas prova que isso nunca funciona. E é por isso que acho que este exemplo agora da Escandinávia também é tão fascinante, porque a Escandinávia foi uma região de paz durante a Guerra Fria por um bom motivo, porque é um lugar mágico, simplesmente teve muitos estados neutros. E até a Noruega, o único país que, Noruega e Dinamarca poderiam se juntar à OTAN de qualquer forma. A Noruega não aceitou tropas em suas fronteiras, em seu solo, nenhuma base, isto é. Eles não queriam muita atividade no norte. Mas agora, como você também apontou, quando Finlândia e Suécia se juntaram, como isso foi coberto? Foi sim, agora eles estão no clube, porque nunca quiseram se juntar. E então a guerra começa. Todos ficam surpresos, porque, você sabe, há um bom motivo para ter medo depois que os russos invadiram a Ucrânia. Mas de repente, você sabe, as pesquisas sobem, e então eles entram na OTAN o mais rápido possível, e finalmente estão dentro. Mas ninguém realmente explicou como isso ajuda na segurança. Até o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse, Putin não queria nenhuma OTAN em sua fronteira. Agora ele tem OTAN na Finlândia e na Suécia. Por que isso novamente? Como isso melhora a nossa segurança? Deixe-me apenas mencionar que Finlândia e Suécia estão agora entrando em algo extremamente preocupante. Eu entrevistei no meu canal Tuomas Malinen, e ele disse que os jornais finlandeses estão cheios de artigos dizendo o que fazer quando a guerra chegar. Não sei, mas quando. E a Suécia, farei um episódio sobre isso em breve. Em dezembro enviou um folheto para cada residência, dizendo o que fazer em caso de guerra, como se comportar, para onde ir, quais são os deveres, e assim por diante. E em 2 anos, essas sociedades ou esses países passaram de estamos bem porque não somos inimigos de ninguém, para agora fazemos parte da OTAN, que supostamente deveria mantê-los seguros, certo? Nós nos juntamos à OTAN para estarmos seguros. E agora eles estão se preparando para ir à guerra pela OTAN. Então é uma loucura o que está acontecendo no momento. Acho que podemos explicar isso com certas abordagens psicológicas e assim por diante, e claro, fabricando consentimento e assim por diante. Mas a dinâmica é extremamente horrível, e tem a ver, novamente, com uma diferença na abordagem da sua própria segurança. Todo o ethos ou ideologia do mundo anglo-americano, do mundo ocidental, é usar a dissuasão, certo? Segurança através da força. Eu tenho que dissuadir o outro. E você só pode fazer essa forma de dissuasão tendo as armas mais poderosas ou tendo a maior aliança, certo? Você precisa garantir que todos os outros estejam tão assustados com você que nunca ataquem. E então, o outro lado disso é que a tentação de você ir e atacar só aumenta. A abordagem de pequenos estados neutros, ou pequenas estratégias neutras, é na verdade diferente. Dissuasão neutra. Ela funciona não através do grande porrete e da grande cenoura. Funciona através de um pequeno porrete e pequenas cenouras. Pequenos neutros permanentes sabem que são vulneráveis, mas ainda assim constroem exércitos, como a Suíça. A Áustria também tem um exército. A Irlanda tem um exército. Eles estão cientes de que não podem lutar completamente contra uma invasão, mas podem ameaçar que, se você vier, sofrerá. Você não conseguirá isso de graça. Então, o sangue que exigiremos
para que você nos conquiste é bastante alto. Mas se você não fizer isso, então nós negociamos com você e você pode obter muitos benefícios de nós sem realmente nos invadir. Uma estratégia neutra sempre tenta equilibrar esses dois. Às vezes funciona, às vezes não. Não é uma fórmula mágica. Nunca há em RI. Mas a abordagem é diferente. Os neutros não tentam assustar os outros para que não os ataquem. Eles tentam ativamente fazer amizade com os outros, para estarem seguros, porque você nunca está tão seguro quanto em um ambiente onde ninguém quer atacá-lo. Se ninguém quer atacá-lo, então você não tem problemas. E isso é algo que a OTAN não entende. Quero dizer, eles literalmente são incapazes de pensar nesses termos. Bem, sim, a história da Suíça na Segunda Guerra Mundial é fascinante, porque não se trata apenas de ser neutra, mas não é como se eles estivessem desarmados. Eles tinham um dissuasor muito poderoso e estavam muito bem preparados. Então, essa também foi uma das considerações da Alemanha. Ou seja, bem, os suíços não são uma ameaça. Eles não estão nos ameaçando, mas se você tentar tomar, nós podemos tomar, mas vai ser um grande e sangrento caos. E qual é o sentido se eles não estão realmente examinando? Por que você faria isso? E então, depois que a guerra termina, a Suíça é questionada. Por que você ainda lidou com a Alemanha nazista, o inimigo? E os suíços sempre precisam explicar. Sim, eles eram seus inimigos. E sim, isso não é uma posição moral. Não é a superioridade moral. Neutros nunca podem reivindicar a superioridade moral. Mas é muito importante entender que, da perspectiva de um neutro, esses beligerantes não são beligerantes. Esses beligerantes são ambos seus estados parceiros. Mas isso é algo que, especialmente na ideologia ocidental, não funciona. Eles sempre tentarão voltar à moral e à teoria da guerra justa, conosco ou contra nós, bom ou mal. E nós somos bons. Portanto, se você não está conosco, então você é mau. And we are good. Therefore, if you're not with us, then you are evil. Eu só quero voltar rapidamente à questão da Finlândia, porque para mim essa é a mais chocante, eu acho, porque isso foi realmente o triunfo da neutralidade. Depois de todas as guerras com os russos, eles então vão e estabelecem o que seria a neutralidade permanente após a Segunda Guerra Mundial. E de repente, em vez de terem conflitos, eles não representam uma linha de frente e uma possível rota de invasão para a Rússia ou a União Soviética. E de repente, as relações são estáveis e eles realmente têm paz. E agora, novamente, a Finlândia foi convertida na maior linha de frente da OTAN contra a Rússia. E isso se tornará uma profecia autorrealizável, porque eles estão sempre dizendo: oh, você sabe, os russos podem um dia vir e invadir o norte da Finlândia. Então agora eles vão ter bases lá em cima, com tropas americanas, perto da frota do norte dos russos. E o que os russos vão fazer? Novamente, a competição de segurança. Você vai ter bases americanas com mísseis, drones, tudo isso perto de uma de suas bases navais estratégicas. E sabendo que a principal estratégia de segurança dos americanos é conter o acesso de outras grandes potências para navegar livremente pelos oceanos, não. Claro, haverá uma reação. Diremos, oh, veja, ainda bem que construímos essa base. É uma boa coisa termos nos juntado à OTAN e abandonado a neutralidade. E não é apenas a Finlândia e a Suécia. É a militarização de toda a Escandinávia. Isso militarizará o Ártico, militarizará os Bálticos. Você até tem agora toda essa conversa sobre, bem, não é neutralidade quando está ameaçando alguém. Há uma aliança defensiva. Você já tem o ex-secretário-geral da OTAN, o dinamarquês Rasmussen, argumentando que podemos colocar um bloqueio em São Petersburgo caso haja um conflito. Podemos, como se estivéssemos de volta à Guerra da Crimeia em meados do século XIX, também colocar muita pressão agora sobre Kaliningrado, porque estão sem saída para o mar, e agora podemos tomar mar. Báltico, Polônia, todos eles se referindo agora ao Mar Báltico como o lago da OTAN. Quero dizer, isso é realmente loucura. E novamente, é o mesmo com a Ucrânia.
você tem essa competição de segurança. Toda essa ideia de que a OTAN simplesmente chegaria às fronteiras, suspenderia a neutralidade da Ucrânia, construiria mísseis, faria a Ucrânia se alinhar cada vez mais à OTAN, e de alguma forma a Rússia teria que aceitar isso e mais ou menos capitular. Com a competição de segurança, sempre haverá uma reação. E quando você abandona a neutralidade, quero dizer, é por isso que os estados tampão eram tão importantes. As pessoas esquecem que durante a Guerra Fria, tínhamos todo um cinturão de estados neutros indo do norte ao sul, Suécia, Finlândia, Áustria, Suíça. Você poderia colocar a Iugoslávia nesse grupo também. E de fato, a Alemanha era a principal área onde as duas partes se encontrariam, e é por isso que havia muitas tensões lá. Mas até Stalin disse que poderíamos ter a unificação da Alemanha em 1952 se eles fossem neutros, para que a tornássemos um estado tampão. Claro, não se pode confiar em sua palavra e ser desconfiado. Mas a neutralidade, por que descartamos isso como uma discussão por completo? Sempre volta aos blocos, política de blocos, poder de soma zero. Isso vai ser a fonte de segurança. É muito, muito perigoso, porque intensifica a competição de segurança em vez de mitigá-la. Absolutamente. Absolutamente certo. E descartamos isso por duas razões. E ambas estão conectadas a essa ideia de como produzimos segurança. Deixe-me apenas dizer uma palavra sobre a Alemanha, porque isso é muito importante. Na verdade, também para estudos de neutralidade. Em 52, 53, havia uma oferta na mesa de Stalin, as notas de Stalin, para reunificar a Alemanha e torná-la neutra e garantir que ela não se juntaria à OTAN. E há um debate ativo, na verdade, entre os pesquisadores. De um lado, um grupo, liderado por Peter Ruggenthaler, diz que, não, Stalin nunca quis isso. Porque não há documentos nos arquivos soviéticos que mostrem que ele alguma vez se preparou para esse evento. Portanto, ele não quis dizer isso. Portanto, foi apenas um estratagema. E então há Michael Geyer, que escreveu um livro de 700 páginas sobre isso em alemão, dizendo que não, era completamente sério. Foi apenas uma das várias estratégias que Stalin usou ao mesmo tempo para de alguma forma chegar a uma posição estável. E isso foi absolutamente sério. A prova disso é que os russos levaram a sério. E não foi tanto Stalin, foi mais Molotov. A prova de que era sério é que em 55, os russos realmente concordaram em ter uma Áustria neutra. Mas a essa altura já era tarde demais. A Alemanha já estava, quero dizer, a Alemanha Ocidental já estava sendo integrada à OTAN. E esse trem já tinha partido. Então, de certo modo, os russos perceberam tarde demais que poderiam usar um estado menor como exemplo para mostrar que estavam sérios sobre essa abordagem de resolução de problemas. Mas, desculpe, voltando à questão maior, por que não usamos mais essas ideias de estados tampão? É porque as pessoas, chamem-nas de neocons, ou ideologias orientadas para a dominação, querem impor a paz através de estruturas e mecanismos que controlam ou criam. A Liga das Nações e as Nações Unidas foram, na verdade, fundadas mais ou menos sob essa ideia. Impomos a paz de cima para baixo. Criamos uma organização. Essa organização é um governo mundial. O sonho kantiano de todas as Nações Unidas sob um único governo. E então esse é o policial. E o policial anda por aí, e sempre que alguém sai da linha, ele os coloca de volta na linha. Certo? E assim alcançamos a paz. Essa ideia é o oposto de como o século XIX foi conduzido, e qual era a ideia das pessoas em 1815, você sabe, no Congresso de Viena, de criar um concerto e um equilíbrio de poder. O equilíbrio de poder se baseia em não ter um líder supremo, mas em ter centros que interagem, mas não se desintegram. E sempre que você tenta mudar a ideia para uma estrutura de cima para baixo, é quando você tem que colocar todos no lugar, incluindo os neutros. Agora, nenhuma dessas abordagens conseguiu nos dar a paz mundial, mas especialmente em um mundo onde a multipolaridade e vários centros de poder se tornam apenas um fato da vida, a abordagem de cima para baixo não só não funcionará mais,
como, pelo contrário, criará seus próprios incentivos para que alguns grupos tentem ainda mais impor sua versão de paz. O mais louco é que todo mundo quer paz, mas discordamos sobre como alcançá-la, certo? E é por isso que, neste mundo em que estamos entrando, usar a neutralidade e a abordagem de estados tampão, novamente, de uma maneira mais inteligente, poderia nos ajudar a estabilizar, ou nos ajudará a estabilizar o mundo. Mas isso está sendo ativamente combatido por uma parte. E, curiosamente, os russos realmente entendem isso. Eles intuitivamente, ou talvez teoricamente, entendem isso de forma muito intrincada. A história dos russos tentando equilibrar a Europa e a Ásia por meio de acordos de neutralidade próprios e de outros remonta a muito tempo. A Suíça não teria obtido sua neutralidade permanente em 1815 se não fosse pelos russos. Os russos venderam essa ideia para as outras grandes potências. E este país continua esquecendo disso o tempo todo. Está completamente fora. A maioria dos lugares neutros na Europa é neutra porque os russos aprovaram isso. Sim, bem, como você disse, tendemos a deixar essa parte de fora. Mas eu também queria perguntar sobre a ideologia por trás disso. Porque, obviamente, após a Guerra Fria, a distribuição de poder muda. Então, durante a Guerra Fria faz sentido. Temos duas grandes potências se enfrentando na Europa. Agora faz sentido ter algum estado tampão neutro no meio para evitar que elas se aproximem demais e ameacem uma a outra. Então, novamente, você quer. E isso muito introceps lados. Mas é claro que quando a União Soviética colapsou, a Rússia ficou cada vez mais fraca. Não há mais o mesmo incentivo para aceitar isso. Então você cria um sistema europeu, baseado na hegemonia coletiva, onde um lado deve dominar. Esta é a expansão da OTAN. Isso é organizar toda a Europa na OTAN e na UE, que essencialmente buscam excluir a Rússia, tornando-a o único país não europeu, apesar de ser o maior país da Europa. É um formato estranho. Mas, à medida que a neutralidade foi suspensa, se você olhar para trás nos anos 90, começamos a falar de forma diferente porque não falávamos mais sobre política de poder e a necessidade de dissuadir sem provocar. Em vez disso, o argumento era que, bem, é uma comunidade de valores, é uma comunidade de democracia, é uma força para o bem. E se a OTAN se estabelecer na fronteira da Rússia, a Rússia ficará feliz, porque isso trará muita estabilidade política e boa governança. E isso será bom para a Rússia. Quero dizer, parece ridículo, mas esse era o argumento dominante. Isso é o que eles estavam dizendo. Então, muito desse argumento de hegemonia liberal, de que essas eram apenas instituições de segurança interdemocráticas, e tiramos toda a dimensão de poder. E, novamente, acho que no meio de tudo isso, lembro-me de Henry Kissinger entrando, porque ele fez alguns comentários interessantes no final dos anos 90. Toda essa ideia de que é uma comunidade de valores, uma aliança defensiva, tudo isso estava muito na base do porquê não causaria competição de segurança ao suspender muitos status neutros. Mas é importante ver o que aconteceu com a OTAN também, porque você não quer mencionar a dissuasão. E você pode argumentar que a dissuasão da OTAN era mais estável durante a Guerra Fria, porque não apenas tínhamos os estados neutros de buffer, mas também era uma aliança defensiva. Mas o que aconteceu após a Guerra Fria, quando não havia mais equilíbrio contra a OTAN? Novamente, como os realistas diriam, os estados não se equilibram sozinhos. Então, se não há controle, eles começarão a se expandir. Uma vez que a ameaça soviética finalmente desapareceu, a OTAN começou a abandonar seu status de aliança defensiva ao realizar o que são chamadas de operações fora da área, o que efetivamente significa usar força militar contra outros países que geralmente nem sequer o ameaçaram, e também expandir. Assim, começaram a usar a OTAN de forma agressiva e também a expandir a aliança militar. E o fato de que eles fizeram isso em um período de 2 semanas em 1099, ou seja, expandir a OTAN e menos de 2 semanas depois atacar a Iugoslávia,
foi quando Henry Kissinger também se manifestou. Bem, agora, não podemos acalmar os russos dizendo que somos apenas uma aliança defensiva pacífica. Estamos nos expandindo e bombardeando um de seus aliados historicamente mais próximos, povos irmãos ou aliados históricos. Isso terá consequências em algum momento. Mas mesmo assim, a retórica, a forma como os políticos falam, ainda era: não estamos aqui para afirmar domínio nos Balcãs Ocidentais. Estamos aqui apenas para defender os direitos humanos e os valores. E a Rússia deveria estar feliz. Imagine quanta paz haverá. É bastante extremo que não avaliemos como a OTAN mudou. A dissuasão por uma potência de status quo versus a dissuasão por uma potência revisionista é muito diferente. Agora estamos tentando dissuadir a Rússia de responder ao nosso revisionismo. Então vamos expandir a OTAN. E se eles reagirem a isso, bem, é isso que temos que dissuadir. Eles disseram isso abertamente nos anos 90, nos debates do Senado, ao expandir a OTAN. Disseram que sim, isso poderia desestabilizar as relações com a Rússia. Mas pelo menos teríamos a OTAN como garantia de seguro caso o relacionamento piorasse. Sim, o relacionamento pode piorar com a Rússia, mas pelo menos eles estarão cercados pela OTAN, como se isso fosse uma boa abordagem. É sim, quero dizer. Você aponta todas as suas armas para alguém, e então fica surpreso que essa pessoa tentará conseguir armas também. E então você toma isso como prova de que sua abordagem estava certa, porque obviamente o outro não é confiável. Quero dizer, entendemos isso, certo? Essa é a coisa frustrante nas RI. Temos um nome para isso. É o dilema de segurança. E isso é extremamente bem compreendido. Não é ciência de foguetes. Nada do que estamos falando é ciência de foguetes. É entendimento geral, que é na verdade o motivo pelo qual muitos espectadores desses programas não são acadêmicos. Eles não são diplomatas. São pessoas na rua que simplesmente entendem. Quero dizer, pessoas normais e comuns simplesmente pensam: bem, elas sabem que essa não é uma maneira inteligente de lidar com outras pessoas. Um dos problemas em que estamos, na Europa, é que nos anos 1990, o fim daquela competição de segurança e o momento unipolar levaram a essa crença de que agora nosso sistema será o sistema mundial. Certo. E por 30 anos falamos sobre globalização, quando na verdade queríamos dizer ocidentalização. Certo. E agora todo mundo usará nossa abordagem. E Francis Fukuyama, não preciso repetir isso. Certo. Mas o que foi deixado de fora é que isso simplesmente não é como as coisas funcionam completamente. E também, quero dizer não só isso, há outras ideias sobre como as coisas devem ser conduzidas, como os chineses e também os russos. Além disso, ignorando o quanto a Rússia sofreu internamente nos anos 90. Certo. E isso então reformulando, pouco a pouco, políticas que são na verdade pró-guerra como pró-paz. E como você disse, a OTAN não é uma aliança agressiva. Ela apenas atua fora da área. É fora da área ou fora do negócio. Eles entenderam isso muito bem e decidiram atuar fora da área. E essa é a tentação, certo? A tentação do poder. Se você o tem, por que não usá-lo? Todos esses belos soldados, vamos lá. É um desperdício de dinheiro se não usarmos. Sabe o que eles vão fazer? E essa é a tentação. E isso também é algo muito europeu de se fazer. Minha crítica a John Mearsheimer é que sua teoria, especialmente quando se trata da China, é construída com base na ideia de que os chineses agirão exatamente da mesma maneira. Os chineses, uma vez que tenham poder econômico e militar suficiente, o usarão. Eles o projetarão externamente, que é o que os europeus têm feito historicamente nos últimos 1000 anos. E eu não tenho certeza sobre isso. Quero dizer, sua teoria diz que eles o farão porque é a coisa mais natural a acontecer na competição entre grandes potências. Jeffrey Sachs argumenta que não. Isso é apenas uma projeção nossa. E o veredicto sobre isso ainda terá que sair no futuro. Mas o ponto é que os europeus agem assim. E então eles reformulam e inventam esses conceitos absurdos. Outro conceito absurdo é intervenções humanitárias, certo?
bombardeamos outros países até destruí-los para salvar suas populações, e a responsabilidade de proteger. Esse é o terceiro que vai junto com isso. A ideia de que agora justificamos nossas intervenções no exterior porque as nossas são benignas. E mesmo que 1 milhão de pessoas morram, como no Iraque, ainda é justificado porque A, nos sentimos no direito de fazê-lo. B, o outro cara era Hitler de qualquer forma, certo? E C, estamos fazendo isso apenas pelo bem do povo iraquiano. Se 1 milhão deles morrer, então, como Albright disse uma vez, valeu a pena. Mas ainda é apresentado como algo benigno e generoso. E é assim que o Ocidente se ilude com a superioridade moral que você precisa se quiser cometer crimes. Assim como o crime de genocídio contra os palestinos no momento em Gaza. Você faz isso do alto do pedestal, sentindo que é o bom, que está apenas ajudando o outro a se defender. Você é o cavaleiro em um cavalo branco. E 100 anos depois, quando os historiadores surgem e fazem um bom trabalho, e isso se torna geralmente aceito como uma má ideia, já é tarde demais. E as pessoas que morreram estão mortas. E alguns governos podem se desculpar, certo? Da mesma forma que os norte-americanos hoje em dia e os australianos se desculpam por colonizar, matar, estuprar e saquear os povos indígenas, que destruíram e erradicaram completamente dos continentes. E então eles começam a colocar pequenos rodapés em seus endereços de e-mail, dizendo por meio deste, reconheço a terra indígena como arrependimento ou algo assim. Mas essas pessoas estão mortas, certo? Não é mais a terra delas. Agora é a terra dos brancos na América do Norte. São os europeus. Nós, nossos primos e assim por diante, tomamos isso. Mas no momento em que você faz isso, faz sob essa justificativa de besteira. E agora estamos fazendo exatamente o mesmo novamente. Criamos justificativas de besteira para usar violência horrível para suprimir todo mundo. E a outra parte do resto do mundo ainda está tentando descobrir como lidar com isso, porque, infelizmente, nós europeus parecemos ser incapazes de aprender com nosso próprio passado genocida agressivo. Bem, acho que um comentário final seria que há dois lados em abandonar a neutralidade. Claro, de um lado, ao espalhar o conflito, você escala, provoca e ameaça outros países também, o que lhes dá uma razão para protestar, não retribuir. Mas sim, é assim que a competição de segurança se desenrola. Mas do outro lado dessa equação, está o fato de que ao abandonar a neutralidade, especialmente para países pequenos e médios, você se torna muito dependente do seu provedor de segurança, que para os europeus, agora, algo que os finlandeses e os suecos também perceberão, são os americanos. E quando você se torna excessivamente dependente de outro centro de poder, acontece que eles podem abusar desse poder. E olhe para a posição em que os europeus estão agora. Se o Nord Stream for explodido, é mais ou menos 100% provável que seja os Estados Unidos, a menos que aceitemos o argumento deles de que foram realmente os ucranianos. E agora, é claro, você tem Trump dizendo, posso te dizer, queremos a Groenlândia. Os europeus agora estão chocados que ele estava falando sério. Mas o que os europeus realmente podem fazer? Isso é o que acontece quando você se torna tão dependente de um centro de poder. Eles podem dizer, não há mais comércio, você tem que comprar nosso gás, como Trump disse. Queremos seu território na Groenlândia. Você deve comprar nossas tecnologias, mesmo que sejam mais caras e menos eficientes que as chinesas. Sua política externa agora nos segue. Isso é uma perda de soberania. Isso é o que acontece quando você se torna um fantoche de outros países. Então e ainda pior, quero dizer, o país que está na pior situação em toda a Europa é, claro, a Ucrânia. Porque a Ucrânia foi tão vassalizada e colocada sob o controle da OTAN que conseguiram convencer os ucranianos a serem o palco da guerra por procuração. E o resto dos europeus está realmente indo nessa direção, certo? Todos entendemos que se houvesse uma troca nuclear, o início seria apenas europeu. A questão é, você poderia contê-la apenas a isso ou não?
Mas sabemos que os estrategistas americanos planejam com isso, certo? Quero dizer, ok, no pior cenário, como perder a Europa? Mas ok, ainda podemos vencer os russos através disso. We can still beat the Russians through that. And right now you have a smaller version of that with Ukraine. E agora, você tem uma versão menor disso com a Ucrânia. Em vez de ser um território neutro que faz suas próprias coisas e negocia com todos, você agora é o terreno para uma guerra por procuração. E isso é uma grande tragédia, certo? Abandonar a neutralidade ou abandonar sua própria posição em favor de servir às aspirações de outros estados realmente arrisca que você morra. Muitas pessoas dentro morrerão, certo? Porque você está sendo alistado. E é disso que estamos preocupados com a Finlândia e a Suécia, que agora os países nórdicos estão sendo tão militarizados para que a OTAN, em algum momento, os use. Você os prepara e então os usa. E se eles estão dispostos a ir, se você conseguir criar o sistema, não é porque os ucranianos são estúpidos. O processo político ucraniano sempre foi muito difícil, mas os Estados, ao longo de 10 a 15 anos, conseguiram torná-lo dependente deles para conduzir o espetáculo. Quero dizer, Joe Biden falou sobre forçar os ucranianos a até mesmo demitir seu procurador-geral, certo? Esse tipo de domínio ocorre porque você é capaz de influenciar o processo político por meio de ONGs, embaixadas e as redes que você cria, certo? Apoiar alguns grupos contra outros para criar um desequilíbrio eleitoral. Essa é a grande arte desse tipo de subversão. E eles fizeram isso com muito sucesso. E se você então perde sua independência, bem, você será o palco para uma guerra por procuração. You will be the staging ground for a proxy war. Yeah, that's my prediction. Sim, essa é a minha previsão do que acontecerá com Zelensky. Acho que os ucranianos o responsabilizarão por não aceitar a oferta de neutralidade. Porque vale lembrar que quando os russos invadiram em 2022, Zelensky confirmou que Putin o contatou no primeiro dia, ou pelo menos os russos, para negociar um acordo baseado na neutralidade, como ele apontou no primeiro dia. E os russos estavam dispostos a recuar, devolver seu território, se a Ucrânia restaurasse sua neutralidade, o que meio que fura a ideia de que isso foi uma tentativa simplesmente de tomar território. Mas, de qualquer forma, eles tinham esse acordo em Istambul baseado nessa ideia. Retiraremos nossas tropas e vocês restaurarão sua neutralidade. E então Zelensky, como eu disse em outros podcasts, afirma em uma entrevista a The Economist que, bem, há muitos países ocidentais que não querem essa paz. Is Pastor Gesselong. E ele argumenta, você sabe, mesmo que eles saibam que isso destruirá a Ucrânia e causará inúmeras vidas. Ele diz isso ao The Economist na frente das câmeras em uma entrevista. E, no entanto, algumas semanas depois, ele aceitou o acordo de qualquer maneira para não restaurar a neutralidade e, em vez disso, usar seu próprio país em suas palavras, porque a América viu isso como uma oportunidade de enfraquecer a Rússia em uma guerra longa, mesmo que fosse um instrumento. E ele reconheceu isso na frente da câmera e ainda assim aceitou esse acordo. E agora sim, o país está sendo dizimado da maneira mais horrível. E isso é novamente, isso deveria ser a lição principal. Tipo, deveríamos repensar um pouco sobre o valor da neutralidade. Em vez disso, usamos isso como uma razão para também suspender a neutralidade na Escandinávia e agora seguir, sim, a política de blocos completos. Sim, é muito deprimente. De qualquer forma, Pascal. Esta é apenas uma palavra final. Esta é a única coisa com a qual acho que poderia concordar com Ursula von der Leyen. Estou usando a frase dela agora, mas vou usá-la em um contexto completamente diferente. Porque para a política de grandes potências, na verdade, é verdade. Ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Precisamos garantir que o outro também esteja seguro, para aumentar nossa própria segurança. E a neutralidade é um desses instrumentos na política internacional para alcançar a segurança do outro e a sua. E no processo, desenvolver algo que não acabe nesta guerra horrível que os europeus têm travado há 2000 anos. Sim, então se um lado não tem segurança, ninguém terá segurança.
Isso sempre foi senso comum, por isso temos segurança indivisível. Mas, novamente, tudo isso foi esquecido sob a hegemonia liberal. De qualquer forma, Pascal, muito obrigado pelo seu tempo. Eu realmente aprecio isso. Muito obrigado, Glenn.